Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá, o importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Hoje é sexta-feira, vamos com tudo, hein? Sexta-feira, vamos avançar com tudo em direção à vitória. Já vou pedir para essa tropa boa maneira que está aí comigo para libertar o dedo aí. Liberta o dedo no gostei, rebenta aí. Vou botar aqui o pedido aqui na tela. Por favor, dispara o dedo no gostei. Dispara o dedo no gostei. Vai com força aí. Você que está chegando a primeira vez, pá, no sino. O sino de Belém faz blim-blom. Vai no sino aí, para tu ficar ligado quando a gente entrar nas ondas. E, por favor, quem puder, assina o canal. Tem umas categorias que são bem baratinhas. Ajuda aí. Você não sabe como essa questão de assinar o canal ajuda assinando o canal, a, a, a visualização do canal é maior. O YouTube entende que precisa ser maior. Então, por favor, é bem baratinho. Dá uma olhada nos planos aí de assinatura, é merreca, merreca, merreca. Não é barato que um cafezinho, entendeu? Não é nem para tomar um biricutico. Então, por favor, ajuda aí, vai disparando o dedo no gostei. Não sei se o Pinguim está aí, eu estou sabendo que vão chamar o Pinguim na CPI da Bet. O Pinguim está envolvido nesse negócio de Bet, entendeu? Duas coisas graves. Fez um OnlyFans e no OnlyFans faz propaganda do Tigrinho. Estou muito preocupado com o Pinguim. Não sei se o Cripa está aí para fazer uma investigação, Ana Paula. Tem que ver o que está havendo aí com o Pinguim. Estou preocupado desse envolvimento dele no OnlyFans e com o Tigrinho. Muito preocupado. Entendeu? Vamos ver, vamos dar o direito dele de se defender, né? Com a palavra o Pinguim explicando isso aí, por que ele está envolvido com OnlyFans e lá no OnlyFans dele ele está fazendo propaganda de tigrinho. Está me preocupando. Nunca falou do canal, nunca falou do Guerra Patriótica. Só faz propaganda de bet. Vamos ver aí o que ele tem para dizer aí. Vamos aguardar. Bom, olha aqui. Tu já disparou o dedo no gostei? Deixa eu falar uma coisa para você. O livro novo está R$ 90 e eu preciso da tua ajuda para vender. Eu não tenho ninguém para me ajudar a vender, só você que está aí do outro lado. Então, por favor, compre esse livro. R$ 90 com frete grátis para todo o Brasil, 400 e tantas páginas, colorido, colorido. Tu ainda vai levar o marcador de página mais frenético do mundo. Duvido. Quem é que a gente fez um marcador de página com a munição de 7,62 nele? Duvido. Munição de sniper, aqui está escrito ó, sniper, em russo. E o calibre, 7,62, entendeu? Ninguém duvido. Só o Guerra Patriótica. Só o Guerra Patriótica. Mais ninguém. Mais ninguém. R$ 90, tu vai comprar esse livro aqui, vai levar esse marcador para a guerra, tu vai pagar mais 30 prata. 30 prata. Aqui, ó. Tu vai levar essa placa bonita, réplica da sinalização de fronteira da antiga União Soviética. Aqui, ó. Crava aí. Vambora. Crava aí. 120 com a placa. Sem a placa 90. E, obviamente, que tem os outros livros aqui, né? Também. Aí vira uma quadrilogia aqui, ó. Aço Vermelho, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. O que tem aqui? Toda a epopeia do Exército Vermelho na sua luta contra Hitler. O Exército Vermelho na mira de Vargas. Aqui tu vai saber o lado B da entrada do Brasil na guerra. Lado B, lado B. E aqui, porra, o Stalin, né, cara? Aqui o Stalin falando pra caralho. Entrevistas, discursos e ordens do Marechal de Aço durante a Grande Guerra Patriótica. Aqui tu vai ter uma aula de guerra com eles. Se tu comprar os três aqui, 240, frete grátis. Tu escolhe qualquer placa dessa daí, ó, que está aqui atrás, escolhe qualquer uma e leva. É brinde, entendeu? É brinde. Pode levar até essa daqui também. Tu escolhe aí. Eu, 3 livros, ganho uma placa. E esse aqui
na promoção 120 com a placa, olha aí. Beleza. Deixa eu fazer mais um pedido aqui para a tropa. Quem tiver com dinheirinho aí, é merreca. Vai lá na loja vermelha. Olha esse porta-copo aqui, ó. Isso aqui é para tomar o biricutico hoje, ó. Vou posar aqui o biricutico aqui, ó. Olha porta-copo bacana. Não é muquirana, não. Coisa boa. Aí, ó. Só para botar o biricutico. Aí, que bacana. Lá na loja vermelha. Cheio de coisa bacana lá na loja vermelha. Tem uns adesivos lá também, aqui, ó. Olha que adesivo. Isso aqui, Spasiba, obrigado, né? Aqui, ó. Bacana, dos 80 anos, o aviador soviético. Papai Noel. Isso aqui eu já vou colar ali na entrada, que bacana. Adesivo. Vai lá na loja vermelha. Fica de bobeira aí, não. Lá aceita até ideia. Vai lá na loja vermelha que aceita até ideia. Até ideia. Olha aqui, já disparou o dedo no gostei, vamos avançar aí. Importante agora é avançar. Eu vou botar aqui o contato para você falar comigo para comprar livro e placa. Aí, ó, o contato está aí. Vamos embora. Vamos arrebentar isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mobilização da comunidade do canal Guerra Patriótica, ela tem surtido um efeito muito legal. O nosso amigo lá do Farol Brasil falou: João, tu é o cara aqui que a tropa entra todo dia te pedindo. A ida lá no Farol Brasil foi tão bacana que eu vou voltar. Quarta-feira eu estou lá de novo para fazer um programa maior. Vamos estar lá no Farol Brasil, quarta-feira, para fazer um programa maior. Sobre os três irmãos, olha aqui. Eu falei com eles aqui no particular, naquele dia da live, mas vocês voltem lá para cobrar a eles se eu vou ou não vou, porque eles não marcaram nem data, nem dia, nada. Só disseram se eu estou afim de ir lá em Minas gravar. Me perguntaram se eu estou lá em Minas, fim de ir em Minas. Gravar lá o programa com eles, eu falei que sim, que estou à disposição deles. Mas não veio data, dia, hora, nada. Nada de concreto, entendeu? Nada de concreto. Então vocês continuem apertando lá para ver se vai rolar mesmo para a gente ir lá, arrebentar lá, fazer a defesa lá do Exército Vermelho, dos trabalhadores e camponeses, aproveitar aquela audiência grande deles lá, para a gente aplacar as mentiradas contra o Exército Vermelho. Agradecer a Associação Cultural José Martí e o pessoal lá do Abreu, do Munir Bandeira. Ontem nós estivemos lá na UERJ, quinta-feira, dia 15, tivemos lá na UERJ, bate-papo gigante, eu com o camarada Lucas Rubio, agradecer lá a turma lá bacana do Munir Bandeira e da Associação Cultural José Martí. Amanhã, sábado 17, nós vamos ter a Convenção Estadual de Solidariedade a Cuba, aqui no Rio de Janeiro. Os estados estão fazendo as suas convenções estaduais para a Convenção Nacional, que vai ser em Vitória. Então, turma do Rio de Janeiro, puder amanhã, dar uma força lá na Convenção Estadual de Solidariedade a Cuba. Muito importante nesse momento que Cuba está precisando muito, 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 muito. O bicho está pegando em Cuba. Apesar que eu tive informação que esse último mês a coisa já deu uma melhorada lá, né, com relação à energia elétrica. O governo revolucionário funciona, né? O povo vai lá, cobra, o governo resolve. O governo revolucionário é assim. Bom, pois é, vamos embora, vamos avançar. Aí, ó, para tu comprar livre e placa, arrebenta aí, pinguim aí. Tem que ver essa questão do pinguim aí. Esse negócio de bet, tigrinho, OnlyFans, tem que ver isso aí. Olho no pinguim. Preste atenção, gente. Nós vamos falar hoje do subsolo. Pois é, né? A questão da mineração, a mineração, ela moveu a Revolução Industrial. Né? Carvão, não só o carvão vegetal, mas principalmente o carvão mineral, foi uma das molas propulsoras da Revolução Industrial. Nós também temos que observar que o acúmulo de pedras preciosas e de ouro, prata, praticado durante o período do mercantilismo, entesourou boa parte dos países, empoderou
esses que foram a vanguarda da Revolução Industrial, porque eles é que ficaram com o ouro e com a prata. Né? Portugal e Espanha arrebentaram com tudo nas Américas, mas onde é que o ouro e a prata foi parar? Na mão dos ingleses. Ingleses, franceses, holandeses, né? Mas a Inglaterra foi ali, que, com seus bancos, a que mais sugou esse ouro e essa prata e permitiu a eles alavancar a Revolução Industrial. Os Estados Unidos faz a sua Revolução Industrial também, né, naquele contexto de corrida do ouro, febre do ouro, a corrida para o leste, né? É quando vai surgir o self-cement, os Estados Unidos tanto se orgulhava, né? Destino Manifesto, esses golpes contra a população autóctone estadunidense, americana, e contra a América Latina no rastro do América para os americanos. Tudo isso está no contexto da primeira, segunda e também depois, né, da terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica. Nós estamos no raiar da quarta Revolução Técnico-Científica com a internet das coisas. Esse processo ele só vai avançar a partir da posse daquilo que compreendemos de terras raras. Terras raras, o nome coloca, nos faz acreditar que essa terra rara ela tem pouca quantidade. Não, terra rara tem muita quantidade. O raro aí é que ela é difícil de extrair e difícil de ser beneficiada. Ao contrário dos outros minérios, esse grupo de 17 minérios em específico, eles cobram um preço da natureza maior na sua extração e no seu beneficiamento. Só que isso está se tornando tão importante, tão importante, tão importante, que as terras raras estão levando à constituição de uma nova geopolítica, onde velhas uniões estão sendo desfeitas e novas estão sendo constituídas. Inclusive, alianças militares estão sendo propostas a partir das terras raras. Não mais. Essas alianças militares não estão sendo mais feitas. Eu vou dar alguns exemplos. Não é porque você tem um míssil nuclear que eu tenho um porta-aviões, não. Se você tem a terra rara e tu deixa explorar. Entendeu? É nesse pique. Porque essa terra rara ela é a garantia de que a tua indústria de defesa, de tecnologia e de comunicação vai se expandir. Essas terras raras são vitais para esses três setores. Se nós estamos falando de quarta revolução técnico-científica, estamos falando de internet das coisas, defesa, comunicação e tecnologia está integrado. São três áreas que têm que estar sempre integradas. E elas vão estar. E essa integração, obviamente, tem que ser feita com velocidade e precisão. A velocidade e a precisão está justamente nesses componentes de terra rara que permitem, né, que as redes se expandam com segurança, com velocidade, com precisão. E isso está mexendo com a cabeça, não só do G7, mas também do G20. E os BRICS percebeu isso, os BRICS percebeu isso, não sei se de maneira coletiva, mas pelo menos entre alguns países dos BRICS, e isso também foi alvo de debate recentemente, e isso está levando também ao estabelecimento de novas relações dentro dos BRICS. Vide Bolívia, Rússia e China, entendeu?
O Brasil ele está para criar, né, o seu tratado de terras raras com maior amplitude, mas o Brasil também pretende alargar o seu campo de exploração, trazendo China e Rússia para dentro do território nacional, mas o Brasil também tem empresas nacionais e públicas que podem desenvolver e beneficiar essas terras raras no Brasil. Então, dos países do sul global, o Brasil é um dos poucos que tem essa condição. Se ele quiser utilizar isso como instrumento de desenvolvimento e instrumento geoestratégico, ele tem esse poder. Veja a Bolívia. A Bolívia tem muito material de terra rara, mas não tem uma indústria de beneficiamento, não tem infraestrutura logística e não tem infraestrutura para escoar de transporte. A Argentina, a mesma coisa. O Chile, um pouquinho. O México está se desenvolvendo. Então, a América Latina, o Brasil é vanguarda nesse processo e isso interessa muito travar esse debate aqui no Brasil, que ainda não está com a força que deveria. Mas, na vanguarda desse debate, estão Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, e nós vimos que a Ucrânia está sendo agora, digamos assim, dilapidada por ingleses e estadunidenses a partir de acordos que levam em consideração a extração desses e de outros minerais do seu território, além de petróleo e gás. Petróleo e gás continuam no centro dessa discussão de minerais estratégicos, no centro. A China, que hoje é o país que mais expande a sua tecnologia verde, ela faz isso por duas questões. Primeiro, o compromisso com a natureza. Segundo, que a China não quer mais depender do petróleo, porque ela não tem esse petróleo em seu território. Ela depende de outros países. Além de ser caro comprar o petróleo, o preço do petróleo é sempre usado como uma moeda de chantagem política, desde a época do petrodólar. Antes se usava, mas naquela época da crise do petrodólar ficou evidenciado. Então a China quer se livrar da sua enorme dependência do petróleo, assim como ela vem se livrando da dependência do carvão. Então a China tem uma engenharia e engenharia social, no qual ela é o único país do planeta que permite avançar na produção de soluções verdes, soluções limpas para a constituição da vida e da produção, numa escala industrial, onde cada vez menos ela vai dando saltos que superam essa dependência do petróleo. Então, veja, o petróleo ele ainda é muito importante, mas nós estamos vendo uma das maiores potências globais trabalhando para se livrar disso. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Conforme a China vai tendo êxito nesse campo, o petróleo pode ser que perca a sua importância estratégica para alguns países. E aí o preço do petróleo pode vir a cair. Caindo, esse petróleo derruba meio mundo, porque metade do mundo vive da venda desse petróleo ou do beneficiamento desse petróleo e da compra e da venda dos seus derivados. Se a gente pegar os derivados do petróleo, vai do plástico ao querosene. Agora, tu imagina isso sobrando, porque hoje é uma luta muito grande em você achar novas fontes disso, fazer a prospecção, transportar isso, refinar, envasar e distribuir o produto do seu refino.
Então, a China, abrindo mão disso, a China é uma grande consumidora de petróleo. Conforme ela chegar a um patamar que derrube significativamente a sua compra, isso pode dar zebra no mundo. Por quê? A China abrindo mão de comprar grandes fatias de petróleo, nós não temos outro grande país em desenvolvimento que vá demandar essas fatias. E essas fatias vão ficar encalhadas. Aí entra a tal da lei da oferta e da procura. Isso vai fazer com que a corrida por terras raras talvez aumente. Por quê? Porque o imperialismo vai tentar cercar a China a partir das terras raras. A China tem terras raras, entendeu? Mas a tabela chinesa não abarca todas as terras raras. Então, é bem provável que a busca por terra rara possa levar a guerras. A gente vê a questão do lítio como já é demandada no mundo. Como é que essa questão do lítio, por conta das baterias, né, de celular a carro, já estão ali, já está ali na pauta, já está ali na bota dos militares no mundo todo. A coisa andando da maneira que a China quer, se a China continuar, né, na sua produção de uma sociedade verde, daqui a 50 anos a China vai estar comprando bem menos petróleo. Esse petróleo vai engarrafar, o imperialismo vai querer apertar o saco da China em algum lugar, vai na terra rara. Então, há um trincado jogo de xadrez com relação a essas terras raras agora. E eu tenho um resuminho aqui que a gente vai fazer aquele troca-troca, eu vou lendo e a gente vai rebentando, aquela coisa de professor. Aí é para comprar livro e placa, tu vai me dar essa moral, mas se tu puder, se tu tiver forte, tu vai fazer já aquele superchat, aquele sticker. Bora, Ana Paula, beijo no coração, para a gente poder avançar, né? Mais ainda, porque tu dá aquele superchat pequenininho, aquele superchat pequenininho, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4. Quiser me dar 1 milhão, estou aceitando. Não sou soberba, não. O professor fazer com um superchat de 1 milhão, tá show. Onde pinga no seco, mas se tu fala, pô, só estou podendo fazer de R$ 1, aí a gente vai continuar amigo, dando beijo no coração e falando urra direto. Então, reberta aí, porque quando tu dá uma merrequinha que ajuda, esse maldito desse YouTube, que é um caça-níquel, ele expande e vai chamar gente que eles ainda não chamaram. E vai botar a tropa aqui, e ao mesmo tempo que você vai dando aí o gostei para a gente poder avançar. Bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí não sai daí não, fica todo mundo aí e já dá o, o gostei. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Hum, hum, hum. Aqui, ó, deixa eu mostrar mais ou menos. Eu vou ler aqui depois. Que nojo. Isso aqui nojo, só para vocês verem como é que são distintos esses minérios raros. Aqui eles estão cortados, lapidados e limpos, né? Só para vocês terem uma ideia, a diferença deles. Aqui, ó. Olha aí a diferença deles, né? São bem diversos. São bem diversos. Deixa eu ler aqui a tabela aqui, só para vocês ficarem ligados. Aqui na tabelinha aqui. Turma aí da química física, né? Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, olha como é que ele pode ser beneficiado, ó. Olha que legal, ó. Isso aqui não, deixa eu dar um print screen aqui. Vai dando logo esse gostei aí, ó, por favor. Vai dando esse gostei aí para chamar essa turma que está preguiçosa aí na sexta-feira, que ainda não aglomerou aqui com a gente. Vamos embora.
Aqui, ó, só para vocês terem ideia. Opa, foi demais, aí também perdi o controle. Aqui, ó, só para vocês terem ideia dele beneficiado. Tem gente que eu não sei o que está vendo aqui, Luiz. Essa parte gráfica aqui que está meio tumultuada, mas vai formar, né? O computador já não é muito novo, né? Pronto, deixa eu botar aqui para vocês isso aqui também, que vai ajudar vocês a entenderem. Eu vou ler aqui o negócio dos minérios raros. Aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem aqui. Olha como é que isso aqui beneficiado fica legal, ó. Olha aí, isso é beneficiado, tá vendo? Inclusive, tem alguns minérios desse aí que eles falam de substituição, em alguns casos, do polímero. Tu vê que nós avançamos a questão dos plásticos duros, né? Os plásticos de alta resistência, os polímeros, e agora já tem uma tendência até a recuar isso, a voltar para ser é, 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 utilizado algum minério, mas um minério potente e leve, não mais aquela coisa pesada. Um dos primeiros casos dessa questão do polímero são nas armas. Tu vê que aquela pistola Glock, a pessoa, pistola é de plástico, pistola é de polímero, de alta densidade. Então ela podia fazer milhares de disparos com a segurança diferente, com a mesma segurança de quando a arma era feita de ferro fundido, né? Ó, deixa eu ler para vocês aqui, ó, lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, godolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio e térbio, lutécio. Tá aqui, ó. Tabela periódica está na área aqui. Preste atenção, ó. Devido à presença comum do tório e do urânio e outros elementos seminérios de terra rara, torna-se um perigo minerar, refinar e reciclar esse tipo de substância, pois são elementos radioativos. Além disso, no método de refinamento são necessários ácidos tóxicos e qualquer má utilização ou vazamento desses ácidos pode causar grandes danos ambientais. Esse é o aviso principal e o mais complexo de algumas dessas terras raras, porque ela, quando é usinada, ela entra em atividade, né? Ela se torna radioativa. Então a usinagem dela tem que ser feita com muito cuidado, com esses ácidos aí para quebrar, né? Para que ela não entre em estágio de contaminação. Olha que problema, né? Então isso é uma prospecção difícil, cara e arriscado. Deixa eu agora ir aqui para onde interessa para gente, para vocês verem. Deixa eu ir aqui na. Peraí, rapaz, peraí, a gente está nas ondas ainda, não estamos. A internet está dando um bererê aqui. Peraí, que a gente vai ter que voltar para as ondas aqui, calma aí. Aí que aqui é o seguinte, tem essa, né? Conspirando, falando de terra rara, sabe como é que é, né? A turma que está ouvindo a gente já quer logo. Querem calar João Pitilo, o mensageiro da verdade. Vamos lá. Estou com a minha colinha aqui e a gente vai batendo ponto a ponto. Vamos lá. Em 2025, a competição global pelo controle de minerais críticos, como terras raras, lítio e cobalto, e fontes de energia como petróleo e gás e renováveis, está remodelando o equilíbrio geopolítico global. Isso aí a gente já entendeu. Essa disputa não apenas define a segurança tecnológica e militar, mas também reorganiza alianças, intensifica conflitos e gera novas formas de dependência. Essa questão das novas formas de dependência
É aí que entra a América Latina. O acordo que a China acertou com a Bolívia para extração de lítio e de outros minerais é um acordo quase que de cavalheiro, quase que de pai para filho, porque a China pretende beneficiar parte desse material na Bolívia e transportar ele beneficiado. Então a cadeia produtiva vai ser assentada na Bolívia. A única dúvida para isso é que, no primeiro momento, tem que se estabelecer uma grande cadeia de transporte. E essa cadeia de transporte boliviana passa pelo Brasil. Então, isso traz para a gente uma situação interessante, que é o acelerar o beneficiamento desses materiais em território também brasileiro, coisa que hoje ocorre numa escala baixíssima. Contudo, Minas Gerais é um dos estados mais explorados nesse sentido, né? E o governo federal parece que está de olho nisso. O governo federal está de olho e pensa, inclusive, em criar uma empresa estatal para organizar isso. Tomara que a coisa vá à frente. Tomara. Para entender o papel estratégico das terras raras, vale a pena fazer a si mesmo algumas perguntas básicas. O que são terras raras? Quais suas aplicações, quais são as suas aplicações tecnológicas? Como a sua produção está distribuída no mundo? Que influência que as potências imperiais exercem sobre seu controle? Aí é que a porca torce o rabo. As terras raras são um grupo de 17 elementos, elementos químicos essenciais para o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Eles têm propriedade magnética, aí a turma da química aí, magnética, catalítica e óptica, únicas, tornando-os materiais essenciais em setores como energia elétrica, energia verde, eletrônica e defesa. Isso eu já falei. Embora seu nome sugira escassez, na verdade, eles são particularmente raros, e a raridade se encontra no conceito da extração, refino e armazenamento. Entre suas múltiplas aplicações incluem dispositivos eletrônicos, telefone celular, televisores, computadores, energia renovável, turbinas eólicas e baterias, carros elétricos, equipamentos médicos e semicondutores, sistemas militares como mísseis guiados, bombas inteligentes, caças e submarinos. Olha aí. Olha o tamanho desse problema. Uma coisa que faz submarino faz avião também. Olha aí. A distribuição desses recursos é desigual. Atualmente, a China controla perto de 60% das reservas conhecidas e aproximadamente 90% do processamento mundial. Essa liderança nem sempre foi tão marcante. Em 93, a China tinha 38% de capacidade de processamento e os Estados Unidos 33%. No entanto, por razões ambientais e de custo, as potências ocidentais decidiram mover a produção para a Ásia, cedendo assim o controle estratégico a Pequim. Por isso que eu falei para vocês que, num eventual futuro, eles podem querer apertar a China com relação ao envio de terra rara para ser beneficiada lá. O fato da China ter 60% da reserva não significa que ela explora seus 60%. Ela vai ter que passar a fazer isso. E aí ela vai ter que investir muito internamente. Aí é outra mudança de paradigma, que hoje ela já explora boa parte dessas suas terras raras, mas ela vive também de beneficiar o que chega para ela. Entendeu? Cobra por isso. O resultado dessa decisão é preocupante. Hoje, a MP Materials, a única empresa que extrai terras raras nos Estados Unidos, olha o que eu falei, envia 100% de sua produção para a China para refinamento. Em seguida, reimporta 80% do produto acabado. Olha, esses 20% que ficam na China fazem parte da cadeia produtiva chinesa. Tirado da China, pode trazer problema para a China. Até ela conseguir substituir isso, entendeu? Por exemplo, uma única aeronave americana, o F-35, precisa de 420 quilos de terras raras para operar. Um submarino precisa de até
4.600 quilos de terras raras, a depender do seu tamanho. Os Estados Unidos procuram quebrar essa dependência e construir a sua própria cadeia de suprimentos, mas não é fácil. O processo inclui três fases: controle de territórios ricos em recursos, extrair e processar minerais e consolidar a cadeia de valor independente do preço mundial. Ou seja, você tem que, além de produzir e criar uma cadeia de valor para aquilo, você não pode ficar à mercê do preço internacional. Você tem que se impor. Né? Olha que situação. Porque senão o teu valor vai ser pautado pelo teu concorrente. Olha que bravo. Esse tipo de competição geoeconômica reacende um padrão histórico. Os recursos estratégicos geralmente estão localizados em regiões politicamente instáveis, ou que se tornam instáveis precisamente porque se precisa explorar neles esses materiais. As áreas são conflituosas por natureza ou são porque possuem riquezas que interessam aos países imperialistas? É uma pergunta. A história do petróleo do século XX oferece uma pista. Veja, as monarquias do Oriente, né, da Ásia Ocidental, são monarquias inventadas. Nenhuma delas tem mais de 100 anos de história. Se você pega o mapa do Oriente Médio, está cheio de linha reta. Aquilo ali foi feito pelo imperialismo. E todos eles são monarquias perdulárias, reacionárias e funcionárias da Casa Branca. E foi melhor assim. Foi a melhor forma que os Estados Unidos e a Inglaterra conseguiu para gerenciar o petróleo que eles dominam. Primeiro, atrelar o petróleo ao dólar. Isso é a primeira coisa. Segundo, garantir que nesses países iam ter elites subservientes a Londres e Washington. É só ver que eles estão vendo a Palestina ser exterminada pelaquele que, em tese, é o seu pior inimigo, e eles estão calados. Nada. O país está tudo certo. O Trump esteve lá agora, lá na Arábia Saudita, para falar com aquele pilantra que tomou a Síria de assalto. Curioso é que até ontem aquele Jalani tinha mandato de prisão nos Estados Unidos. Agora ele estava conversando com o presidente dos Estados Unidos, com a bênção do sheik lá da Arábia Saudita. Tu pode ver que é uma convenção de pilantras, de canalhas, de gente de dupla moral, de gente sem vergonha, gente canalha, calhorda. E ao final daquilo ali está o petróleo e o gás. Final daquilo ali está o petróleo e o gás. Há, inclusive, a esperança de se levar petróleo sírio e gás sírio para a Europa para se substituir o petróleo russo. Aquele gasoduto que vai subir lá, esse é um dos interesses de Israel também. Mordeu a perninha desse petróleo, desse gás sírio, sem dizer que também visa usar esse poder ali para melar o cinturão e a rota da seda na parte ocidental da Ásia, Antigo Oriente Médio. Então vejamos, um intrincado jogo de xadrez nessa região, e o petróleo foi que conformou tudo. E agora a terra rara está aparecendo na fita como algo importante que pode estabelecer novas relações. E os países que têm isso, se não se impuserem, se não se organizarem, vai ter golpe de Estado, vai ter invasão, vai ter banda, vai ter canalhada, vai ter lawfare, vai ter revolução colorida, vai ter como é que é, Lava Jato, vai ter porra toda, vai vir tudo, não tem essa. E vai dando banda e vai bandar a população inteira. É a mesma coisa. Você pode ver que esses países inventados, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, os países não têm história nenhuma. Entendeu? Isso não tem história ali, o árabe acabou. Entendeu? É sunitas e xiitas e lá, sumérios. Essa outra turma aí já é a turma da antiguidade, não é comigo. Entendeu? Essa história de que o sheik ali, ele vai dizer que a família dele está lá desde a época do dinossauro. Mentira, do lagarto, do caô. Foi tudo criado. Entendeu? Aquela turma ali foi toda criada, tudo inventado.
entendeu? Aquela turma ali foi toda inventada. A fronteira de linha reta é uma invenção e essas famílias perdulárias do petróleo, esses sheiks aí também são todos inventados. Aí não tem é, nenhum rastro histórico. E estão ali para gerenciar o petróleo que serviu ao imperialismo. Vamos lá. Um caso atual é a Ucrânia, onde a economia. Não, perdão, esse tipo de. Peraí. O caso atual é a Ucrânia, onde, um ano após a entrada em vigor da Lei Europeia de Matérias-Primas Críticas, 34 minerais estratégicos foram reconhecidos como existentes em seu território, incluindo lítio, níquel e outros tipos de terras raras menos valiosas. A Ucrânia tem 22 tipos desses de nova monta. É uma coincidência que a paz não seja procrastinada, né? O texto pergunta: é coincidência que não se alcance a paz? É óbvio, né? Porque o que a Inglaterra já assinou, se tratar de 100 anos, e agora o que o Trump assinou, cheio de cláusula secreta, foi feito a partir da descoberta, né, desses 34 tipos de minerais estratégicos e mais 22 minerais que são considerados raros também, mas de uma qualidade inferior desses do primeiro pacote de 17, né, que são os raros principais. E mais lítio, níquel e petróleo e gás, porque a Ucrânia também tem um pouco de petróleo e gás. Bom, pelo menos acho que é um pouco, mas não se foi explorado como devia. Outro exemplo é a África Central. A União Europeia mantém acordo com Ruanda para importar o minério 3T, que é estanho, tungstênio e tântalo, extraídos de norte da República Democrática do Congo. Vocês acham que a guerra contra o Congo, patrocinada por Ruanda, é só por uma questão territorial? Vocês acham que aquele grupo rebelde M23, que eu já fiz live aqui falando disso, é só por causa de território? Desde janeiro de 25, o grupo rebelde M23, apoiado por Ruanda, controla as rotas de extração e transporte para esse país. Os minerais são misturados com a produção e depois com a produção de outros minerais e depois são exportados legalmente para a Europa. Eles saem ilegalmente misturados com outros tipos de minérios e depois são legalizados em Ruanda para a Europa. Ruanda figura como exportadora de terra rara como se fosse do seu território, mas ele é roubado pelo M23 do território da República Democrática do Congo. Sai no meio de outros minerais. A mesma coisa que era feita na Síria. Lembra que parte da Síria era ocupada por Turquia, por França, Estados Unidos, que roubavam o petróleo da Síria, entrava na Turquia e eles saíam da Turquia como petróleo turco. Mesma coisa. A resposta, o presidente da República Democrática do Congo, aquele filho da puta daquele Félix Tshisekedi, que eu já contei a história dele aqui, um muquirana, ofereceu a Donald Trump acesso preferencial a esses minerais em troca de apoio militar para combater o M23. Meu Deus do céu, essa eu não sabia, é uma coisa pior que a outra. Segurança por matéria-prima, mesma lógica que é aplicada no conflito ucraniano, onde as empresas norte-americanas e instalações de energia e mineração farão o papel de segurança do território a fim de evitar ataque russo. Olha só, mesmo comparativo, né? A luta por minerais críticos passou para um estágio comercial. Estamos enfrentando uma guerra híbrida de várias camadas: sanções econômicas, pressões diplomáticas, manipulações de cadeia de suprimento, guerras convencionais, operações secretas e ações de desestabilização de governos. Tudo isso para ter acesso às terras raras. Várias regiões já estão surgindo como pontos quentes nessa nova proposta geoestratégica. Veja, a África, por conta do controle do lítio, do cobalto, particularmente no Congo. O Mar da China Meridional, onde as terras raras são combinações de tensões com Taiwan.
O Triângulo do Lítio, Argentina, Bolívia e Chile, com mais de 50% das reservas mundiais. O Ártico, onde o derretimento do gelo expõe novos depósitos de terra rara e causa uma competição entre Rússia, China e Canadá. Para obter um novo equilíbrio, chamado equilíbrio do terror mineral. Olha como é que é o nome, o conceito que eles estão dando, né? Isso visa a obtenção de armas cada vez mais potentes, ou seja, você vai usar as terras raras para obter o equilíbrio do terror mineral. A terra rara para fabricar arma, para você ter equilíbrio, para poder explorar mais terra rara e competir contra outras potências. Olha a loucura que isso está se tornando. E tem mais. Quando você estrangula esses países mais pobres, vocês levam eles a esse tipo de colapso. Veja, esse Félix Tshisekedi lá do Congo, canalha, vendilhão, fraco, frouxo, bundão, tudo de ruim. Eu não sei como é que o Congo, com a tradição de luta, cara, foi eleger esse merda. Aquelas coisas que a gente não entende. Né? Essa porra de democracia burguesa tem essa coisa. Esse cara, além de estar perdendo a guerra e estar tendo uma ação lamentável, ele que agora quer entregar, né, o ouro para o Trump, entregar o ouro para o bandido. Por quê? Quem sustenta Ruanda nessa sacanagem contra o Congo é a União Europeia. A União Europeia treina e arma. Quem já viu a live aqui eu falando sobre a guerra no Congo vai lembrar disso. Quem não viu, corre lá para dar uma olhada. É a União Europeia que sustenta essa guerra, já de muito tempo. A mesma coisa a União Europeia fez com aquela coisa de dividir o Sudão do Sul, né? De dividir o Sudão, que a parte de baixo do Sudão, a parte do sul, é muito rica em petróleo. Nós não podemos esquecer que, desde que a Líbia foi destruída, se acotovelam bandas criminosas para o controle do petróleo líbio, que é vendido a preço de banana para as petroleiras, para as multinacionais petroleiras, as 7 irmãs. Elas compram isso desses grupos que roubam esse petróleo, porque a Líbia virou uma colcha de retalho. Né? Inclusive, ontem teve um pega para capar lá em Trípoli, um grupo lá em luta lá contra aquela facção que comanda Trípoli, porque a Líbia foi toda esquartejada. Né? Eu não sei nem como é que ainda está mantendo a unidade territorial. Daqui a pouco eles vão criar ali uma série de. Vão balcanizar a Líbia. Gente, dispara o dedo no gostei aí, por favor. Dispara o dedo no gostei. Ajuda o canal aí com superchat, com sticker. Não deixa de ajudar. Bota aí rapidinho aí. Dá essa força para o canal aí para a gente poder avançar. Ajuda aí, por favor. Ajuda o canal. Dispara o dedo no gostei aí e se puder dar uma forcinha aqui no superchat, no stick, e não deixa de comprar aqui o nosso material para a gente poder avançar dando vários urras, certo? Então, voltando à questão da Líbia, você vê que a Europa não tem o menor pudor em comprar esse petróleo que é roubado por essas gangues, e a gente não pode nem mais falar de governo central na Líbia, porque tem duas grandes facções que dividem o poder, só que você tem grupos menores que se apossaram de regiões petroleiras da Líbia. A mesma coisa que foi feito na Síria. Antes dessa turma aí dar o ataque e tomar a Síria toda, a Síria estava esquartejada. Cada pedaço lá é um grupo agindo. Isso ainda existe. Né? Eles tomaram o controle de Damasco, mas ao sudeste, né? E ao sudoeste da Síria continua. Deus me livre, Deus nos acuda, cada um tomando posse de um pedaço do território. Isso chegou a ser ensaiado no Iraque, entendeu? Hoje o governo de coalizão iraquiano ele vem centralizando as suas ações, mas em alguns momentos ali, quando os Estados Unidos começam a se retirar do Iraque, essas facções que surgiram na luta contra os Estados Unidos e uma parte que era adesista, que era adulada pela administração estadunidense, ensaiaram ali, cada um pegar um pedaço do Iraque e comandar isso. Isso tudo
é o interesse de Israel, né? E é uma ameaça para o Irã. O Irã está de olho nisso, né? O olho vivíssimo nisso, e a única saída para o Irã é a arma nuclear, não tem jeito. Enquanto o Irã não tiver arma nuclear, ele corre o perigo iminente de ser atacado. Perigo iminente de ser atacado por Israel, por Estados Unidos, pela aquela turma que se juntou para atacar o Iraque. Perigo iminente, iminente. Então, veja, essa situação do, do Congo, ela aparece em outras áreas. Você vê que esse canalha desse Milley aqui, ele fala em botar base americana aqui na Argentina. Ele trouxe os fuzileiros para construir a hidrovia. Fuzileiro americano. Não sei se quem ainda não viu, assiste aqui a minha live contando disso. E eu não sei se vocês viram há pouco tempo, o Bolsonaro, ele falou, não, se eu voltar ao país, eu vou pedir uma base americana aqui na Tríplice Fronteira. Mas ele já fala isso, que é para garantir a exploração da terra rara. O Bolsonaro, ele é um cara, ele é um, um canalha, um idiota, um imbecil, mas ele está completamente conectado com as demandas do imperialismo para a América Latina. Completamente conectado. Então já chegaram no ouvido dele e falaram assim: Bolsonaro, tu vai ter o nosso apoio, caramba, se tu voltar para o governo, mas uma das coisas é que tem que botar uma base americana ali para garantir a exploração da terra rara. Então ele vai botar, ele já falou aí, a turma que ainda não viu, cata a entrevista aí, sei lá, tem coisa de uns 30, dia 40, ele falou isso. E é óbvio que essa situação na Bolívia agora é preocupante. O Arce não querer disputar a eleição, eu acho isso um absurdo. Eu sou um cara que sou defensor do Evo Morales, eu gosto muito do Evo Morales. Eu acho que essa briga Arce e Evo nunca tinha que ter acontecido, nunca. O Evo é um cara indicado pelo Evo. O Arce, perdão, o Arce é o indicado pelo Evo. É um quadro do mais indicado pelo Evo. Essa briga não poderia ter acontecido, ela é um absurdo. Agora, o direito do Evo Morales de ser candidato, porra, é inalienável, é uma armação contra o Evo Morales. Essa coisa de agarrou garota, violência sexual, isso é a mesma coisa que fizeram contra o Assange. Mesmo discurso, para te desmoralizar, né? E te coloca no rol de um crime bárbaro, um assediador, um cara que ataca uma mulher, tu fica colocado no lixo da história. Para quem é progressista, para quem é de esquerda, pô, não tem vergonha maior ser acusado de estupro, de assédio, que atacou uma mulher. Pô, isso deixa qualquer um inferiorizado. Entendeu? E essas acusações, pode ver que ela não aparece contra quadro de direita, não. A volta e meia aparece contra um outro quadro de esquerda, que é para humilhar o cara, porque isso humilha. Quando você é inocente e uma acusação fantasma dessa é plantada por objetivos políticos, pô, tu fica louco, cara. Tu quer se defender disso, quer provar que isso é mentira, porque isso te inviabiliza moralmente e te inviabiliza politicamente. Né? E para a gente que está na militância, a gente tem um desejo de atuar politicamente, se expressar, votar e ser votado. Né? E aí, pô, tu fica sendo chamado, tu fica com a acusação de assediador, de estuprador, pô, tu não sai nem de casa. Entendeu? Porque tudo que tu vai falar, tá estuprador, filha da puta, fala porra nenhuma, vai estar na porrada, sai daqui e tal, tu fica. Isso quando tu é inocente, né? Tu fica muito constrangido. Padre que se foda, tem mais é que ser fuzilado mesmo, não doa quem doer, faz igual o Mussolini, bota de perna, porra, bateu em mulher, abusou, fez o que não deve, pena para mim é pena capital, mexeu com criança, abusou de mulher, pena capital, fuzila, foda-se, aí tomando curva, nada justifica isso, bateu em mulher, isso aí, não justifica isso. Eu não sei se vocês viram, só uma coisa engraçada, eu vi essa semana o cara foi tentar matar o namorado da ex-mulher, errou os 4 tiros e se suicidou. Só que ele se suicidou achando que tinha matado o cara. E errou os 4 tiros, o cara está vivinho. E ele achando que tinha matado o cara, porque o cara caiu, deu um tiro na cabeça. Ou seja, perfeito. Tentou matar os outros, por causa de ciúme, chifre queimado, errou todos os tiros e se matou. E depois a menina deu entrevista, quando namorou ele, apanhava dele. Então, foi ótimo ele ter se matado. Melhor de tudo que ele morreu achando que tinha matado o cara e o cara estava vivinho, e ele que foi para além.
Bom, voltando aqui para o nosso dilema, ainda sobre a Bolívia, eu estou preocupado com esse processo político da Bolívia, porque o Arce sai de cena. E é uma maneira que ele quer de pressionar o Evo, para o Evo também parar com esse negócio da disputa. A justiça já disse que o Evo está inelegível. Mas o Evo vai peitar, vai entrar com recurso, o Evo tem povo. E o Arce está indicando lá um outro companheiro deles lá, muito jovem, esqueci o nome do rapaz, 39 anos, que também já foi indicado pelo Evo, mas agora sofre a crítica pesada do Evo, porque o Evo não está mais no mais, né? Esse rapaz é do mais. O que me preocupa essa briga, eu acho que o Arce deveria manter a sua candidatura, ele se tornou uma liderança, apesar do governo fraco e vacilante, ele agora no final recuperou um pouco a sua popularidade, né? E ele deveria concorrer, porque senão está arriscado a cair na mão da direita. E o imperialismo vai jogar pesado na Bolívia. A turma de Santa Cruz de la Sierra vai jogar pesado, porque por causa do lítio, das terras raras, do que tem de água, doce, do gás. Então, tudo isso a gente sabe que o imperialismo quer, então a gente não pode dar flanco. Então, eu estou preocupado com essa situação na Bolívia, muito preocupado. E aqui no Brasil, você vê que você tem um Bolsonaro já avisando que quer botar uma base americana lá. Por quê? Nesse triângulo do lítio. Já para pressionar, entregar isso para os gringos e foda-se. E é óbvio que com o Bolsonaro a gente não vai ter nenhum projeto de desenvolvimento. É arrancar o minério aqui, rebenta a natureza e leva para lá para o Tio Sam, e o Tio Sam que fique com a fatia gorda e deixa o buraco e a sujeira aqui para a gente. Isso são observações importantes, porque o imperialismo, gente, ele está até cambaleante, mas ele não está morto, não. Ele vai brigar pela terra rara dele. Ele vai querer ir em busca da terra rara dele. E é óbvio que ele vai pressionar nos locais mais fracos. Né? E eu não duvido nada que o Brasil é um desses locais mais fracos. Essa conjuntura política que a gente tem. Eu não sei se é verdade, se é me corrige. A Carla Zambelli teve quase 1 milhão de votos. Tu dá quase 1 milhão de votos para Carla Zambelli, tu elege Moro, tu elege Bilinski, deputado Caveira, aquele outro idiota Gilvanda Federal, Sargento Faú, Nicolas Ferreira, Van Hatten, tu vê esses idiotas, todos parlamentares, irmão, o nível de consciência no Brasil é baixíssimo. O povo brasileiro está mobilizado nesse momento para travar um debate desse, defender as suas terras, nem de longe, nem aqui, nem na China. Entendeu? Então, me preocupa esse debate, porque nós estamos à margem disso. Eu não conheço profundamente quais são os planos do governo federal para essa exploração, mas ele parece que quer criar aí um marco regulatório disso, se a turma souber, bota aí alguma coisa, mas visando a exploração do capital estrangeiro. Né? O Lula tirou aquela empresa de produção de semicondutores, né, de chip, da lista de privatização, aquela empresa tem que tomar corpo, ela tinha que ser uma das mais importantes nisso aí, na questão de terra rara. Nós temos a antiga, no outro dia eu falei aqui, a Cobra, né, que agora a antiga Cobra era Computadores do Brasil, que agora o companheiro falou aqui que ela é tecnologia, não é o nome? Tecnologia Brasil, uma coisa assim, que ela agora é efetivamente uma empresa do Banco do Brasil. Essa empresa tem interesse ali, ela tinha que estar ali também discutindo para onde está indo esse minério importante. Nós precisamos construir Angra 3, terminar essa obra de Angra 3 e o debate sobre os minérios para Angra 3 também nos interessam fortemente, Angra 1, 2 e 3. Bom, o Brasil ele tem que ficar atento, ele precisa criar um ciclo de debate desses assuntos, pressionar o governo federal, a população, os técnicos disso, os engenheiros, os estudantes dessa área, a turma que trabalha com geopolítica, pressionar para um debate maior a nível nacional, porque a gente pode ficar entregando a rapadura para os gringos. Com todo o amor do mundo que eu tenho à China, mas a gente também pode entregar nossa rapadura para a China. A rapadura é doce, mas não é mole não, entendeu?
porque aí a gente também fica sem a nossa salvaguarda. A China não vai dar golpe de Estado aqui, não vai conspirar, não vai fazer safadeza, vai ficar com o dinheiro. Se a gente manda o minério e ela usina o minério lá e fica rica com isso, gente, ela vai fazer. Agora eu já falei, se a gente for à China, a gente quer criar aqui um circuito de beneficiamento do minério tal, 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 tal. Tu ajuda? Ela traz o know-how todo aí. Ela traz a tecnologia, ajuda. Cabe o Brasil se mover, né? Porque jacaré que não se move vira mala. Então o Brasil tem que andar nisso aí. Né? Deixa eu voltar aqui para o textinho para a gente. Peraí, deixa eu tirar isso daqui, que eu vou botar depois uma outra parada aqui para a gente ver. Pois é, aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá aqui, ó. Hum, a verdade é, 2025 será um ano decisivo para testar a capacidade do Ocidente em dominar boa parte dessas matérias. Muitos países ocidentais já se movimentam em busca do controle político e geopolítico dessas reservas. Veja, o texto fala o seguinte: existe também por parte da China e da Rússia movimentos nesse sentido, em que já pode se chocar com os interesses ocidentais. O que vem a seguir é fundamental para a América Latina: discutir o futuro das suas commodities raras, porque elas são necessárias para o desenvolvimento da área. Ou seja, a região, né, a América Latina sempre muito maltratada, sempre muito explorada, sempre muito humilhada, ela tem a oportunidade agora de discutir o que ela não fez com petróleo, discutir o que ela não pôde fazer com ouro, discutir o que ela não pôde fazer com cobre, com a prata, né? Até mesmo com urânio, com a bauxita. Ela agora pode fazer uma discussão, porque nós temos aqui governos que entendem a importância disso e podem marcar e podem tratar disso nos marcos republicanos: Brasil, Uruguai, Bolívia, Chile, esses países, própria Venezuela, com relação a petróleo, esses países podem, né, dentro desse ambiente democrático, progressista, mais ampliado, né? E aí você chama o México também para esse debate, chama a Nicarágua, chama Cuba, ali já é uma coisa mais avançada, entendeu? Chama para esse debate, ou seja, você vai ter um universo de países que, que podem travar um debate profícuo, avançar e escudado, apoiado por Rússia e China, que tem know-how e tem interesse em tratar desse tipo de coisa. Isso tem que ser feito para ontem, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai levar a muitas guerras. A Ucrânia, veja, o Trump já conseguiu o que queria. Você vê que o Trump já não fala mais de paz na Ucrânia. Acabou a paz na Ucrânia. Ele quer que se foda se vai ter paz ou se vai ter guerra. Isso não é mais problema dele. Ele conseguiu o acordo de terra rara e prometeu ao Zelensky que aonde ele for explorar, a Rússia não vai atacar. Então o Zelensky adorou, falou: pô, então fica com isso, fica com isso, fica com aquilo, porque aqui não vai ter ataque. Só que você está esquecendo de falar para o Trump e para o Zelensky que a parte mais rica dessas terras raras estão já no lado russo. E conforme o russo avança para Zaporizhzhia, né, para o Oblast de Zaporizhzhia, ele vai tomar conta não só da maior parte dessas terras, mas das rotas para você escoar isso para o sul, ou para o Cáspio, ou para o Mar Negro. Então, nós vamos ver uma Ucrânia que está fazendo pactos caracu, né? Eles entrando, os Estados Unidos entrando com a cara e eles entrando com a outra parte, né? O pacto caracu, que no final não vai ter serventia, mas você vai ter ali uma disputa acirrada de Rússia e Estados Unidos dentro do território ucraniano. O que a gente hoje acredita que pode ser uma ação para a paz, eu vejo como um problema para o futuro. Estados Unidos governado por esses democratas, todos reacionários, tu tem dúvida até se não são republicanos,
essa turma vai incentivar, né, o avanço para as áreas russas. E nós podemos ter um conflito ali. Né? Os europeus também não vão ficar calados. Os europeus querem morder o que pode ser mordido da África hoje, e aí a turma do Sahel está botando os franceses de lá para trás, para correr. Só que a França precisa daquele urânio ali, entendeu? As usinas nucleares na Europa precisam daquele urânio. Como é que vai ser? Alguém acredita que a Europa vai ficar calada, vai ficar observando o Sahel mandando no que eles acreditam que é deles? Bom, acho que é bom. E aí você tem a presença russa ali também, aí você vai ter uma escalada de guerra por procuração naquela região, Sahel. Então vai vendo que nós estamos tendo aí as chamadas linhas quentes que o texto fala em vários locais do mundo, né? E que apontam não para a concórdia, apontam para a discórdia. Porque se a guerra comercial estadunidense chinesa, né? Chinesa, estadunidense, ela até chegou agora a um acordo que o Trump teve que recuar. A turma de Wall Street disse que mais 30 dias ia começar a pipocar uma recessão violenta. Então o Trump recuou. Mas essa guerra comercial, essa é só uma primeira fase dela. Ela não vai ficar só nisso. Duvido muito que ela vai ficar só nisso. Isso é uma primeira fase. Isso aí foi uma prospecção que o Trump fez. Isso é um teste que o Trump fez. O Trump sabe que ele precisa enquadrar a China. Se ele não enquadrar a China, os Estados Unidos não consegue mais se desenvolver. A China precisa estar combalida em algumas áreas para que os Estados Unidos surja de novo como potência hegemônica. Como é que você vai fazer isso? Vai abrir guerra contra a China? Não dá, tem arma nuclear. Como é que tu tem que fazer? Tu vai ter que cercar a China fora do seu território. O que é isso? Privando a China de acesso a mercados e a produtos importantes. Só que aí é aquela pergunta: a China vai ficar observando os Estados Unidos fazendo em todo lugar o que fez no Panamá? Será que ela vai ficar calada? Será que ela não vai atacar os interesses estadunidenses na Ásia também? Né? Porque o que o Trump fez no Panamá foi terrível. Mandou o Panamá sair do cinturão e da rota. Desculpa, gente. O presidente panamense aceitou. Depois foi lá e exigiu ficar com os portos melhores. A China peitou, não entregou ainda não. Eles foram lá agora e desembarcaram militares. Tem militares estadunidenses de novo no Panamá. Olha isso. Clima tenso no Panamá por causa disso. Eu falei, mostrei para vocês aqui os movimentos sociais na rua, manifestação, greve. Os professores continuam em greve no Panamá, pelo menos até anteontem, a última vez que eu vi. Então, é uma situação dificílima. A China vai ficar vendo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma loteria, né? O que eu vou falar pode ser mera especulação, mas eu acredito que a Terceira Guerra Mundial acontecerá na Ásia e não será uma guerra mundial. Né? Vai ser uma guerra pontual. E que essa guerra vai envolver Estados Unidos e China. Eles vão disputar ilhas e territórios, né, no Mar da China, no Pacífico, e Taiwan está nesse pacote. Eu acredito nisso fielmente. Não acredito no uso de armas nucleares, acredito numa guerra convencional ali. Acredito fielmente. Acho que menos de uma década, isso é bem possível. Vai ser uma guerra assim, semelhante à da Ucrânia. Eu acredito nisso. Acredito fielmente. A Taiwan não tem capacidade de se defender. Né? E depois que a China invadir, os Estados Unidos vai ter que bombardear Taiwan, não vai conseguir desembarcar em Taiwan. Mas eu acredito que a resposta dos Estados Unidos é tomando outras ilhas chinesas que tem na região e que não são defendidas, que não são habitadas. E aí você vai ter
um problema tremendo no teu ordenamento de segurança mundial, entendeu? Muito semelhante ao que a Rússia fez agora. A Rússia não foi tomando tudo? Foi tomando. O diálogo lá hoje, eu achei acertadíssimo o Putin não ir, porque o Zelensky ia querer expor o Putin ao ridículo. O diálogo está só começando, o presidente ele tem que ir para assinar o papel, não é ele que fica ali nos debates do primeiro momento. E as informações que eu tive é que os debates eles ficaram andando em círculos, né? Porque por mais que o Zelensky aceite a Crimeia, mas não quer aceitar as outras regiões. Ele quer que os russos entreguem parte daquele território e recuem. E os russos não vão entregar. Não existe. Já conquistou na bala, não vai entregar no amor. Isso não vai acontecer. Até porque a Rússia não tem garantia nenhuma que a sua fronteira vá ser um lugar pacífico. E a demanda de terra rara ali, naquela área do Donbás, vai trazer, os Estados Unidos vão trazer, né? Estados Unidos e Europa, vai trazer para uma situação ameaçadora. Em tese, são mineradoras. Em tese. Mas tem ideia o que vai vir de agente disfarçado ali para ficar ali filmando? Né? Então, a Rússia vai ter que avançar a sua fronteira. Na vida, ela vai ter uma fronteira tranquila, de paz, ela vai ter uma fronteira mais frenética ali. Ali vai ser a fronteira igual Índia e Paquistão. Então, imagina, você terminar uma guerra hoje para você ter uma fronteira que é quente, que a todo momento pode ter uma provocação. Ou seja, você não tem paz. Não tem paz. Isso aconteceu durante muito tempo ali, Índia e China. A China foi lá, fez um acerto com a Índia, acabou o caô. Pronto, vamos se acertar aqui. Tu fica com esse pedaço aqui, eu fico com esse aqui não é de ninguém. Aqui eu tiro tropa, tu tira tu aqui, eu vou botar um satélite, tu bota o teu também, a gente se vigia pelo satélite e zerou. Zerou aquela parada de ficar se matando por causa de uma linha fronteiriça. Acabou. Ou seja, essa paz que a China conseguiu na fronteira com a Índia, eu não sei que ponto já não era até prevendo esses incidentes com o Paquistão, né? Mas isso é muito próximo do que pode se tornar a nova fronteira russa na Ucrânia, um local de constante provocação. Só que tem um problema: Lugansk e Donetsk são regiões densamente povoadas e que já sofrem há mais de uma década um ataque constante da Ucrânia. Constante. A nova fronteira vão ter novas populações mais perto da Ucrânia, mais fácil e mais rápido dos alcances das armas ucranianas. Então, se a Ucrânia continuar fustigando, deseja continuar fustigando a guerra, essa população ali vai sofrer. E a Rússia está pensando nisso. Agora, como não tem acerto moral com o Zelensky não é um. O Zelensky está negociando porque ele só quer protelar, postergar, ele não tem interesse nenhum com a paz, então agora essa fronteira ela tem que ser o mais longe possível, mais afastada dessa região aqui. Ela tem que ser o mais próximo de Kiev possível, porque aí inverte. Aí a fronteira deixa de ser perigosa para a Rússia para ser perigosa para a Ucrânia, porque ela já está mais no hinterland, né? Está mais dentro da terra ucraniana. Então, esse é o pensamento russo. Você vê ali a fronteira das duas Coreias. Ali é um canal quente do caralho. Volta e meia ali tem um caô-caô ali. Volta e meia tem um caô-caô. Por quê? Nunca foi assinada a paz, não há uma regulamentação. O comandante Kim Jong-un acabou com aquela fase de negociação, sabendo que a Coreia do Sul continuava sabotando e fustigando o território da Coreia Popular, e que os coreanos nunca sentaram. A Coreia do Sul faz que nem a Ucrânia. Todas as vezes que sentou para negociar, ou que se tentou negociar, fez de maneira falsa, leviana e sem interesse de constituir algo honesto. Todas as vezes era para protelar, todas as vezes era para postergar, todas as vezes era para expor ao ridículo os dirigentes da Coreia Popular. Então, o comandante falou: vamos rasgar o véu dessa hipocrisia
ia acabar com isso, porque a gente está aqui tentando negociar e acabou, mandou explodir lá o monumento lá da amizade, mandou trancar a estrada, mandou botar mina terrestre de novo em tudo, mandou botar tanque em tudo, foda-se, porque a Coreia Popular esticou a mão para a Coreia do Sul várias vezes. A Coreia do Sul, por último, estava fazendo aquelas palhaçadas de entrar com drone dentro da Coreia, jogando panfleto, jogando lixo, panfleto mandando a população se insurgir contra as suas lideranças, defamando as lideranças da Coreia. Isso é uma falta de respeito, né? Então, como é que fica isso? É fronteira quente. Essa questão da fronteira quente, quando eu tive na Belarus, ali perto de Mogilev, ali é perto da fronteira com a Ucrânia, né? Então nós vimos um movimento de tropa muito grande, helicóptero, tanque, lança-míssil antecipa caralho, helicóptero passando toda hora. Teve uma parte da estrada, eu já contei isso, mas para a turma nova, que a gente vinha andando com o carro, tinha um helicóptero MM8 posado no meio da rodovia e cercado assim de cones. Então tu vinha com o carro, tu tinha que fazer assim uma rótula, né? Devagarzinho no helicóptero. Ele estava posado ali com silos de lança-foguete, ou seja, pronta a resposta. Qualquer coisa ele levantava ali e foguetava todo mundo. Então, a gente tinha hora que tinha barreiras enormes na estrada, que tu tinha que ir desviando, tu olhava para dentro da floresta lá, tanques, caminhão de tropa para lá e para cá, ou seja, uma fronteira quente. Até ontem, só quem passava ali era alce, cervo, sapo, só isso. Agora não, agora tem tanque, tem helicóptero. Pô, como é que tu vive assim? Né? Isso é extremamente perigoso, porque do lado da Belarus, muita tropa, do lado ucraniano, muita tropa. Um papo furado ali, deixei a pistola cair, ela disparou, fodeu. O cara de lá dá tiro, eu dou de cá, vira o inferno, vira a guerra. Então, esse tipo de coisa, a Federação Russa quer evitar ali na Ucrânia, só que com essa disputa das terras raras, trazendo ingleses e estadunidenses para dentro da Ucrânia, isso fica um perigo. Então, essas chamadas linhas quentes que o texto nos alerta, elas tendem a multiplicar-se. Por quê? Descobre uma parada dessa na fronteira do Irã. Entendeu? Descobre uma quantidade de minério significativo na fronteira do Afeganistão. Tiro porra de bomba. Entendeu? Em algumas regiões de população muçulmana, na fronteira da China, porra, descobre essas terras, porra, fodeu, já vai de novo as ações terroristas, entendeu? Então, a demanda por esse produto suscita esse tipo de atividade, a atividade bélica, porque essas terras raras elas precisam ser totalmente dominadas. Então, isso é complicado, é perigoso, é inusitado, porque o efeito da mineração a mineração para isso é mineração de grande porte. Tu vai fazer aqueles buracos, aquelas minas gigantes, tem que trazer aqueles caminhões gigantes, então isso mobiliza uma quantidade de gente muito grande, de máquinas muito grandes. E aí a segurança da tua fronteira, como é que fica com uma atividade mineradora desse porte numa condição de inimizade? Porque quando é amigo, está tudo certo, tá? Aí não tem problema. Pode trazer até o Maracanã e botar ali na fronteira, que está na amizade. Agora, quando a coisa já está na escaramuça e que a intenção é ruim, pô, como é que vai ser isso aí? Então, isso é extremamente perigoso. Eu vou compartilhar com vocês o texto, vou compartilhar muito o texto para que vocês possam ler também. O texto está em inglês, mas bota aquela tradução, a turma que lê inglês, fica tudo certo. E para a gente ficar ligado, isso é um debate que pouca gente está travando na rede aqui no Brasil. O Brasil está no olho do furacão dessa parada. A gente não pode deixar esse debate escapar, isso é importantíssimo. É um debate que é o futuro do Brasil. Né? A gente está com esse debate da importância dos semicondutores. Você vê, a China ela não conseguiu sancionar os Estados Unidos como ela queria, porque ela ainda dependia dos Estados Unidos
de vários elementos desses que elas chamam de elementos finos, elementos tecnológicos finos, semicondutores, chips, que, para tu ver, a China não consegue ainda fabricar. Ela agora está se movimentando para fabricar, mas não é fácil. Ela depende dos Estados Unidos. Olha que parada sinistra. A China, daquele tamanho, depende de uma paradinha que só os Estados Unidos sabem fazer. A China alegou que já sabe fazer, mas você tem que testar, ver se aquilo vai funcionar realmente, criar uma cadeia produtiva, né? O teste disso não é do dia para a noite, mas ela agora decidiu se tornar autossuficiente nisso, vai mover a sua engenharia e a engenharia humana para acabar com essa dependência. Eu não tenho nenhuma dúvida. De repente, daqui a alguns anos, já resolveu. Mas tu não consegue acabar com essa dependência do dia para a noite. Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha um táxi, que era aquele Siena Tetrafuel. Acho que foi a primeira experiência no Brasil de carro saindo com cilindro de gás natural direto da fábrica. E esse Siena da Fiat foi muito usado por táxi aqui no Rio de Janeiro, não sei nas outras cidades, e ele tinha um problema que acendia uma luz ali e a turma não estava achando e estava recorrendo a Fiat, e a Fiat estava com dificuldade de solucionar esse problema. Até que a Fiat descobriu que tinha um módulozinho, que era um módulo componente ali de alguma daquelas luzes ali de aviso de que algo está errado, que o condutor daquele módulo, ele tinha o contato daquele módulo tinha um defeito de fábrica grave e que se manifestava nos países de maior calor. Nos países mais frios, aquilo não se manifestou. E aqui se manifestou. Essa peça servia para o Siena Tetrafuel, mas também para vários outros carros de outras marcas e outros fabricantes. Mas, em especial, aconteceu primeiro nesse Siena, porque o desgaste era maior, porque esses carros foram carro táxi de praça, rodava mais. E não se conseguia solucionar. Aí a Fiat disse que ia chamar para fazer aquela rechamada, mas a Fiat estava demorando, porque ela não conseguia solucionar a falha na peça. O telefone, filha da puta. Não conseguia solucionar a falha na produção por causa do semicondutor. Tiveram que reestudar, fazer uma reengenharia. Aquilo demorou um ano até que viesse a solução. E os carros andavam com aquela luz acendendo. Eu não lembro se acendia. Qual era o componente que dizia, né? Qual era o problema do carro que aquela luz acendia? E aí você tinha dúvida se era um problema de verdade ou se era esse problema na luz. Aí tu tinha que levar o carro na Fiat, a Fiat ia olhar e ia falar: não, não, é a falha nesse módulozinho, não é o problema de fato, fica relaxado. Mas toda hora tu tinha que ir lá ver se não estava dando problema. Então a turma reclamou, demorou quase um ano, a Fiat pagou a indenização a quem entrou na justiça, né? Até resolver. Então isso não é fácil. O Brasil não pode ficar na mão dessa gente, nem muito menos na mão da China, mais parceira que seja a China, mas a China também tem as suas demandas. Ela não vai deixar de resolver os seus problemas lá para demandar a gente aqui. Tem que torcer para a China ficar lindona, mas a gente tem que ficar lindão também. Entendeu? Nós temos que nos livrarmos de toda e qualquer dependência. Até dos amigos, até para a gente não sufocar os amigos. Os amigos tocar o bonde deles e a gente tocar o nosso. Camaradas, olha aqui, papo bom, sério agora, ninguém sai, fica aí que não acabou não. O livro está aqui mais uma vez, R$ 90, com frete grátis para todo o Brasil. Com a placa fica 120. A placa que custa 80 vai sair por R$ 30 nessa promoção aqui, se comprar os dois, tá? Os outros livros, todo mundo está me perguntando, continua vendendo. Aqui, ó. Aço Vermelho, toda a história do Exército Vermelho na sua luta contra Hitler, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Vargas, o lado B, uma pesquisa com muitos documentos inéditos, o lado B da entrada do Brasil na guerra, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. E o livro do Stalin, com entrevistas, discursos e ordens que o camarada proferiu durante a Grande Guerra Patriótica. Está aqui também, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar os três, o frete continua grátis e você escolhe qualquer uma dessas placas aqui para você levar. A placa vai de brinde. Escolhe
para os 3 livros, vai. Tu tem que ajudar aqui o canal, dando gostei, para a gente poder avançar. Por favor, para a turma que é assinante do canal, a partir de semana que vem a gente vai começar com o Tirando o Pino da Granada. Vamos começar com o programa Tirando o Pino da Granada, para a gente arrebentar. Vai ser um trabalho de proximidade que vai servir também para a formação. A gente vai discutir fontes. Vamos discutir livros, vamos discutir filme, vamos discutir um debate bem gostoso. Vocês perguntam, eu respondo, e vamos fazer um debate bem profícuo usando esses materiais. Textos, artigos, filmes, livros. Então vai ter um debate grande, onde a ótica é a sociedade sob o espectro do marxismo-leninismo. É esse caráter, né, que eu quero dar ao Tirando o Pino da Granada. Então vai ser um debate legal ali, coisa descontraída, e a gente vai meter bronca. A turma que pediu a minha presença lá no Três Irmãos, o que eu peço a vocês? Que volte lá para perguntar quando é que é a minha ida, porque o convite foi feito, mas não foi feito data nem hora. Então, por enquanto, a minha ida no Três Irmãos está no mesmo estágio que estava antes. Não tem ainda uma sinalização formal, correto? Não deixa de me ajudar nesses 3 Instagrams aqui, por favor, que é para vender livro. Para vender livro eu preciso da tua ajuda. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário e @Geoestratégia Estudo. Corre lá no Instagram, me dá essa força aí. Eu estou recuando, o sextou acabou. Não deixa de ir lá na Loja Vermelha dar uma força para o meu camarada lá, com aqueles produtos maravilhosos que ele tem lá. Eu vou recuar. Beijo no coração. Segunda-feira a gente está aqui firme e forte, com tiro certo e aquele nosso grande papo, e vamos avançar, tá bom? Agradecer enormemente. Beijo no coração. Urra!